Olá, espaçonauta! Hoje eu trago um vídeo bem bacana para vocês aqui. É a história, galera, de pesquisadores que superaram a impossibilidade de 85% de probabilidade de fracasso na exploração lunar da Coreia do Sul e se tornaram a 7ª nação a explorar a nossa Lua. Na verdade, é um vídeo muito bacana e eu vou contar a história dele primeiro para vocês aqui. É o seguinte, a Coreia do Sul, na passagem do ano aí, ela publicou esse vídeo para motivar a sua população. Então, é um vídeo que mostra muita superação da CARI, né, da Agência Espacial Coreana e principalmente dos seus funcionários para transpor essa barreira tecnológica e chegar até a Lua com sucesso. É incrível, tá? Esse vídeo ele é publicado praticamente um ano depois da CARI, praticamente um ano depois da Danuri, não é? que é a sonda KPLO da Coreia do Sul chegar à Lua. Ela viajou 7,32 milhões de quilômetros durante cerca de 4 meses e meio para atingir aí o nosso satélite. Por trás do salto para se tornar aí o 7º país do mundo a explorar a nossa Lua, aconteceram esforços ferozes por parte dos investigadores, dos funcionários da CARI, dos pesquisadores, para resolver problemas quase impossíveis, e é o que vocês vão perceber nesse vídeo aqui. Bom, do sonho com o espaço aí da Lua, revelamos a história oculta, segundo o pessoal lá da CARI, do sonho com o espaço aí da Lua, revelamos as histórias ocultas de pioneiros que estiveram escondidos até agora. O primeiro documentário da CARI TV, Pioneers Open the Door to the Moon, foi lançado, na verdade, às 9 horas da segunda-feira, de 1º de janeiro. O nome do documentário original, não é Pioneiros que abrindo as portas para a Lua. Espero que vocês curtam, vai ser um react, tá? Coisa que eu nem costumo fazer tanto aqui no canal, a gente tem poucos nesse esquema aí, mas espero que vocês curtam bastante aí e gostem. Me acompanhem aí, vamos à borda da Danuri para a Lua. Bom, pessoal, eu não vou traduzir ao pé da letra, até porque meu coreano ele tá em atraso, mas eu vou tentar passar para vocês a ideia de que é o vídeo aqui, que é uma coisa bem legal, tá bom? Então, não vai ser uma tradução literal, é mais um react mesmo. Mas eu acho que vai dar para que vocês mergulhem nesse universo aqui, que vai ser legal. Bom, finalmente, depois de colocar meu foninho, vamos lá, né? Parece que as pessoas não costumam pensar que estamos vivendo no universo. O universo é essencialmente o mundo em que vivemos. Se estamos nesta pequena casa chamada Terra, por exemplo, o sistema solar seria como o nosso bairro. Quando uma criança dá mais um passo além do nosso bairro, expande a área que os humanos podem explorar e busca alcançar lugares inexplorados, esforçando-se para encontrar soluções. Ir lá e descobrir algo real é algo grandioso. Nós, humanos, estamos constantemente expandindo nossa área acessível, como se estivéssemos indo além do nosso bairro. Estamos constantemente tentando alcançar lugares não explorados, procurando por soluções e descobertas reais. É uma grande conquista. Decidi entrar no campo da exploração quando entrei em contato com a equipe de recursos humanos. Perguntei em que departamento seria colocado se ingressasse, e eles disseram que seria para a exploração lunar. Naquele momento, fiquei muito animado. Decidi imediatamente entrar nesta jornada. Já que eu estava envolvido no desenvolvimento de satélites terrestres, a exploração da Lua não era tão valorizada naquela época. Mas eu, como muitos outros, pensava muito sobre como seria possível para a Coreia do Sul ir para a Lua. Quando participei pela primeira vez, era por pura curiosidade. É claro, houve muitos altos e baixos.
Agora, após um ano de circunnavegação lunar, ainda é uma confusão. O maior desafio foi algo que não previmos no início do projeto, que era a nave de lançamento. No início, estávamos usando a cápsula lunar coreana como referência. Depois de passar por uma fase de engenharia, inevitavelmente, houve um aumento de peso. Com isso, a quantidade de combustível disponível diminuiu, a ponto de não conseguirmos mais chegar à Lua. Isso me lembrou um pouco o trabalho dos bombeiros e resgatistas. Em novembro de 2019, fui nomeado diretor do Projeto Lunar. Foi quando comecei a finalizar tudo. Entre as muitas decisões tomadas, realizei uma pesquisa para avaliar se o projeto seria bem-sucedido ou não. Naquela época, a atmosfera estava bastante pessimista, com cerca de 85% das respostas apontando para o fracasso. Tecnicamente, o maior problema estava relacionado ao peso, o que foi bastante desconcertante. Não havia maneira de reduzi-lo. Enquanto o peso aumentava, o combustível era limitado. Estávamos em uma situação que não podíamos desmontar as peças do hardware e montá-las novamente. A melhor solução foi mudar a nossa abordagem, alcançando o nosso objetivo de missão. Quando ouvi a notícia de que não havia outra maneira a não ser seguir esse caminho para alcançar nosso objetivo, foi como se o céu estivesse cantando. Uma das sugestões foi passar um tempo a cerca de 100 quilômetros da Lua por alguns meses, depois usar cerca de 300 quilos de combustível e retornar. Propus essa ideia de maneira um pouco misturada. No entanto, a NASA considerou que não era uma boa ideia. Eles sugeriram usar a abordagem BLT, mas acho isso quase impossível. Então, desde o início do planejamento, essa ideia foi descartada. Vou pausar o vídeo aqui, pessoal, nem vou botar a minha imagem não, só para explicar isso aqui. A abordagem BLT, chamada Build, Learn, Transfer, é um método de aprendizado que envolve 3 fases principais: construir, aprender e transferir. Essa abordagem ela é comumente usada aí em contextos de treinamento de educação ou desenvolvimento profissional. Na fase de construir, a galera aí está envolvida na criação de alguma coisa, seja um projeto, uma solução para um problema ou qualquer tipo de trabalho prático. A fase de aprender é quando eles refletem sobre a experiência da construção, identificando o que funcionou, bem como o que poderia ser melhorado e quais lições foram aprendidas durante o processo. Por fim, a fase de transferir se concentra em aplicar conhecimentos e habilidades adquiridos em novos contextos ou situações. Esse modelo procura incentivar a aprendizagem, prática e aplicação direta do conhecimento adquirido, visando a transferência efetiva das habilidades para a situação da vida real. Isso não foi projetado para fins de BLT. Então, mesmo que seja referido como diarreia de BLT, ou brainstorm de BLT, o risco pode ser alto. É fácil se desistirmos, não é mesmo? Mas desistir é o caminho que devemos tomar de qualquer maneira, porque me tornei o comandante-chefe. Mesmo que eu perca, sou eu quem está perdendo, mas este é o caminho que devo seguir. Naquela época, havia 6 membros naquela equipe, e nas terças-feiras, às 13 horas, disseram que teriam uma reunião. Então, eles não ficarão desconfortáveis. Quase com certeza, eles estarão tendo reuniões como as que eu tive quase todos os dias. Acho que tivemos reuniões quase todos os dias, discutindo tarefas dadas após a reunião, conversando com pessoas e, quando os limites eram alcançados, fazendo brainstorming para soluções. Foi realmente difícil naquela época. Muito,
muito difícil. Geralmente, o processo de design já havia acontecido em relação ao desenvolvimento do sistema, com mais de 3 anos de trabalho. Mas agora, dentro do prazo estabelecido de 7 meses, algo precisava ser calculado. Naquela época, foi bastante pesado, porque quase não tínhamos experiência com tais casos. Não tínhamos feito isso antes, naturalmente. E mesmo os Estados Unidos, ou melhor, depois dos Estados Unidos, o Japão ajudou, mas no final foi apenas os Estados Unidos. Na verdade, o caminho do BLT não é a única resposta. Existem opções infinitas, inúmeras opções, e entre elas escolher uma. No nosso caso, devido à falta de certeza, fizemos esforços para encontrar uma solução semelhante à que a NASA tinha. Um dia, algo que me lembro claramente aconteceu durante uma reunião com a NASA. Passamos várias noites pensando e finalmente chegamos à conclusão de que não havia outra solução além dessa. Não poderíamos fazer mais nada. Então, durante a reunião, houve muita frustração. Ao pensar sobre isso, parecia não haver outro caminho. Nossa única opção era essa. Então a escolhemos. E o resultado refletiu essa decisão. Depois de nos ouvirem discutir isso repetidamente, alguém da NASA no final disse: "Ah, bem feito. Passamos pela mesma deliberação e chegamos à mesma conclusão. Conseguimos, não é mesmo?" Ah, quando fiz a pesquisa mais uma vez, foi exatamente como seguir as regras. Antes, quando não funcionava, 85 pessoas diziam que não funcionaria, mas depois mudaram para 85 dizendo que funcionaria. Foi bastante satisfatório e surpreendente ver os resultados dessa forma. Para mim, na época, bem, interiormente, fiquei bastante satisfeito. Parecia que as coisas dariam certo. Na verdade, mesmo antes de ingressar na Holloway, eu não entendia muito bem o que era um satélite. Só conhecia de ouvir falar. Mas mesmo assim, não era por curiosidade como engenheiro. Como fazê-lo funcionar sem problemas por vários anos era a minha preocupação. Mas trabalhar de fato nas tarefas da Holloway fez com que virasse hábito checar minuciosamente tudo desde a fase de design, porque um erro poderia causar problemas significativos mais tarde. Então, eu me certificava de verificar o máximo possível, projetar de forma a evitar problemas e realizar isso ao longo de uma fase de design detalhada de cerca de 2 a 3 anos, levando a uma maturidade técnica. Depois, realizamos testes, que duraram cerca de 1 a 1 ano e meio, como mencionei anteriormente. Portanto, após cerca de 3 anos, a tecnologia amadurece além da fase conceitual, especialmente durante os testes de resistência principais. Se avaliarmos os testes de 1 a 100, atingiu cerca de 60 a 70, sem problemas. Durante o teste de vácuo térmico que simula o espaço, verificando se a danura opera bem, é um teste rigoroso. Cerca de 10 a menos 8 atmosferas de vácuo e menos 185 graus Celsius por aproximadamente 24 horas, com duração de cerca de 1 mês. Durante o teste de vácuo térmico, inesperadamente, o computador de bordo reiniciou sem aviso, enquanto estava em um estado de baixa potência, reiniciando cerca de 88 vezes em 6 horas. Na realidade, se a Danuri fosse lançada nesse estado, nunca chegaria à Lua. Seria um fracasso absoluto. Então, naquele momento, ficou claro que a missão havia falhado. Eu era o mais provável para resolver isso, o que gerou uma enorme pressão sobre mim. Realmente, parecia que eu estava vivo naquele momento, porque significava que se eu pudesse resolver apenas essa coisa, naquele momento, parece que eu encontraria uma solução e, de repente, explodiria. E foi difícil. Esse padrão continuou, como ondas me atingindo, felizmente de curta duração.
refleti sobre isso, limitando-me aos problemas que poderiam ser resolvidos dentro do prazo. E, ao analisar minuciosamente, confirmei que nunca houve um problema de reinicialização. E depois de vê-lo operar em um estado muito estável, realmente queria usar a expressão feliz. Fui até o ponto das lágrimas. Desde a fase de design até a produção alinhada com o projeto, passando por testes e avaliações, a Danuri passou por uma verificação de saúde, sem dúvidas. Uma vez que você começa a duvidar, não consegue avançar. É preciso focar no futuro. Era 22 de março, há 3 anos, e na verdade, nosso Danuri não era tão grande. Mas decidimos economizar um pouco. Então, em vez dos containers que usávamos antes, se usássemos esses, os containers quase só poderiam ser reciclados. Consequentemente, a altura do container era muito grande. Então, tivemos que usar o Antonov. Naturalmente, fizemos preparativos para as condições do contrato com o Antonov. Mas então, em 20 de março, houve o início da guerra na Ucrânia. Por mais de um mês ou 2, à medida que a situação escalava, parecia não haver solução. Então, depois de muita deliberação, percebemos que tínhamos que mudar para um veículo de transporte. Então, mudamos para um 747. Para realmente usá-lo, tivemos que achatar os containers. Talvez em nosso instituto de pesquisa não houvesse tempo suficiente para lidar com estes containers em tão pouco tempo. Demorou muito para chegar até aqui, com a ajuda de muitas pessoas e os esforços de muitos. Agora, um dia antes do lançamento, mas a SpaceX precisava terminar quase em um mês. Então, tivemos que trabalhar até nos fins de semana. Isso significava trabalhar por turnos, mas, sabe, naquela época havia a Covid-19, certo? Na Flórida, eles não usavam máscaras. Todos no alojamento pegaram Covid. Aqueles que não pegaram Covid na Coreia começaram a pegar. O que significa que o último momento em que você puder ver a Danuri no chão não será visível se o emparelhamento for feito. Então, agora o emparelhamento acabou. Muitos dos projetistas não conseguiram ver a Danuri, né? Se despedir dela, porque ela foi colocada aí na coifa do Falcon, né? Ele falou que estava tentando ali terminar, mas por um minuto ele pediu ali o pessoal para segurar ali por um momento, né? E fez uma reverência diante da cerimônia do chá, chamada Dani, né? De todo coração, que é um costume aí coreano, né? Segundo ele falou para Danuri: estarei sempre ao seu lado, então não duvide. E ele fez isso, e os trabalhadores americanos ao lado dele perguntaram o que ele estava fazendo. Ele falou que se lembra bem disso, né? Vou falar um pouco sobre a memória da KDSA. Agora estamos apoiando a maior missão de aquisição doméstica. Vamos apoiar missões para a Lua, Marte, Júpiter e outras missões possíveis a partir de janeiro de 2022, realizando a verificação prévia do lançamento do satélite Danuri. Após isso, fizemos testes de transmissão e recepção com o satélite Geongido. Em seguida, entramos em contato com a JPL e a NASA. A NASA sugeriu que tentássemos contactar a sonda Juno. Na época, ela estava a 700 milhões de quilômetros da Terra. Conseguimos nos comunicar com a Juno e quando enviamos o sinal para ela, foi muito emocionante. Foi incrível ver a comunicação com sucesso em tão pouco tempo. Após isso, começamos os preparativos agressivos para o lançamento. Toda a equipe
equipamentos e procedimentos estão reunidos no sistema terrestre. Depois de lançar, precisamos enviar comandos para a sonda lunar, obter informações de status da sonda, receber dados sobre os dispositivos instalados na Danuri, processar esses dados e entregá-los aos cientistas. Todo o sistema terrestre foi preparado para lidar com todas as tarefas que precisamos realizar na Terra. Primeiro, a sonda deve se separar do compartimento do satélite, e então o satélite deve ser ativado. Todos esses procedimentos devem ser realizados corretamente. Além disso, precisamos prever e estar preparados para qualquer problema que possa surgir durante esses procedimentos. Portanto, preparamos todos os cenários possíveis. O dia do lançamento foi muito emocionante desde o dia anterior. Depois de trabalhar muito tempo no projeto lunar, foi incrível estar na sala de controle. Todo mundo vestiu roupas cor-de-rosa. E o sentimento de que era realmente o dia do lançamento era intenso. Houve uma grande sensação de expectativa e empolgação. Quando a contagem regressiva começou e o lançamento ocorreu, não pudemos fazer nada além de assistir aos monitores na estação terrestre. Quando o foguete foi lançado da superfície terrestre, sentimos uma emoção imensa. Depois da separação, vimos a tela que mostra a separação do compartimento de carga, da coifa do foguete. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Se o centro de massa estivesse um pouco desalinhado, ele teria girado, mas estava praticamente perfeito. Então, continuou reto. Depois de lançarmos, no dia do lançamento, observamos a cena de lançamento nos monitores e aplaudimos com entusiasmo. Foi o momento mais marcante da minha vida. Eu acredito que foi a hora mais ansiosa naquele momento. Após o lançamento, tivemos que esperar por 1 hora para a primeira sessão de comunicação. E durante esse tempo, só podíamos esperar. Então, inicialmente cliquei no mouse e, embora o comando tenha sido enviado, apareceu uma mensagem de erro. Fiquei pensando se havia pressionado algo errado e havia muito ruído na sala de controle. Então eu e o especialista tentamos novamente. O especialista estava muito entusiasmado com o sucesso alcançado. Cerca de 1 hora se passou após a separação, mas recebi uma mensagem da estação terrestre informando que eles não estavam recebendo sinais. 내가 뭘 잘못 눌렀나. 저희도 하고 나서 되게 이시대 사람 저랑 Não me lembro muito bem, mas acho que estava sentado à mesa, com a cabeça baixa, segurando-a. Naquele momento, alguns funcionários da SpaceX estavam no corredor com taças de vinhos e champanhe, prontos para comemorar. Mas quando me viram, fecharam a porta de repente, o que foi um pouco surpreendente. Acho que fiquei menos surpreso do que os outros. Em seguida, tudo funcionou bem, pois o status do satélite estava bom, mas podia ter havido algo esquecido no sistema terrestre. As pessoas começaram a procurar por configurações de parâmetros menores, que estariam fora do lugar. Consertaram-nas, e a partir daí tudo começou a funcionar bem. Foi quando a fase operacional iniciou, justamente a fase de comissionamento. Quando lançamos, no segundo dia, o período de testes foi muito curto. Mais do que o status do satélite, tratava-se de garantir que o sistema de propulsão estivesse funcionando corretamente e passou sem problemas. Então, o terceiro, 2 de setembro, foi um TCM muito pequeno, mas algo que precisava ser feito. Se configurássemos errado, a órbita seria afetada. Você pode ver no diagrama BLT que quando deixamos a Terra, havia linhas azuis, mas depois elas viraram vermelhas. O terceiro TCM, em 2 de setembro, é onde a linha azul termina
e a linha vermelha começa. Em 1º de setembro, às 15 horas, entramos em modo de espera e a análise mostrou que não havia problemas com o hardware. Então, restauramos para o normal por volta das 17 horas de 1º de setembro. Depois, por volta das 15 ou 16 de 2 de setembro, tivemos que realizar o TCM, mas não sabíamos como estava a órbita, então precisávamos de dados da órbita. Pessoal, pausando de novo aqui só para que vocês entendam, TCM quer dizer Translational Correction Maneuver, ou isso em inglês, ou manobra de correção translacional. É uma manobra realizada aí em espaçonaves para ajustar ou corrigir a sua trajetória aí, a trajetória de movimento linear. Como, por exemplo, para alterar a órbita da espaçonave. Então, essas correções são feitas aí para garantir que, no caso da Danúria, aí, que ela alcance o destino desejado, que era a Lua, e corrigir, então, a trajetória. Se necessário, isso é executado várias vezes durante a missão, tá certo? Bom, podemos voltar aqui então, né? Quando obtivemos os dados e analisamos, parece que não estava fora do lugar. A partir desse momento, começamos a coletar dados, a analisar e a planejar novamente o procedimento de operação. Assim, passamos a noite e o dia seguinte até às 5 horas do dia 2 de setembro, quando realizamos a operação. Cerca de 48 horas depois de coletar mais dados, pudemos concluir que a operação foi um sucesso. Naquele momento, os engenheiros olharam uns para os outros sem dizer nada, mas era como se disséssemos: conseguimos, bom trabalho, com os olhos. Sentimos que éramos uma equipe unida e confiante, de que, acontecesse o que acontecesse no futuro, conseguiríamos lidar com isso como uma equipe. O teste foi realizado 3 semanas após o lançamento, em 28 de agosto. Apenas um teste normal para verificar se a carga útil estava funcionando. Usamos a carga útil para identificar a posição da Terra e da Lua, enquanto nos movíamos pelo espaço. Lembro-me vividamente de ter o laptop dos responsáveis pela análise dos dados da carga útil em um canto, e alguns de nós nos reunimos para participar dessa operação. Não sabíamos ao certo se o vídeo seria claro ou se funcionaria, mas o vídeo saiu muito bem, incrivelmente claro. Todos sabem como a Terra se parece quando tiramos uma foto em preto e branco, mas as pessoas presentes ficaram surpresas, e alguns até emocionados. Eu também fiquei um pouco emocionado. Quando desenvolvemos a carga útil, sempre tivemos em mente que o que criamos permitiria que as pessoas vissem a Lua, a Terra e o espaço. Originalmente, a missão da carga útil era observar a superfície da Lua. Mas para chegar à Lua e realizar essa missão, eram precisos os testes. E a imagem, de fato, era incrível. Durante mais de um mês, se não mostrarmos nada para as pessoas, elas ficam curiosas. E os desenvolvedores estão frustrados. Ao ver as fotos, parece que estão vendo a Terra do espaço. Quando as pessoas veem esta foto, parece que podem trazer algum conforto. Tive muitos pensamentos orgulhosos ao ver que isso está saindo tão bem. Se algo está acontecendo tão bem assim em apenas meio mês, não podemos ficar parados. O que mais pode ter um significado, algo significativo cientificamente, também seria bom. Internamente, quando conversamos, pensamos em tirar uma foto da Lua orbitando a Terra. Não sabemos se isso era possível, mas vamos tentar de verdade. Então, pensamos em fotografar a Lua e a Terra. Como fazer? Estamos considerando. Talvez as pessoas não acreditem se tirarmos uma foto separada da Terra e da Lua. Então, por que não tirar uma foto com os dois juntos em uma só imagem? Durante um mês, como tiraremos as fotos? Então tiramos a Lua no mesmo lugar todas as noites e colocamos a Terra no centro da imagem. Se continuarmos fazendo isso, veremos a órbita. Não editamos isso, mas se mostrarmos isso, veremos a órbita.
Então, durante um mês, todos os dias, fizemos essa imagem. E quando compilamos isso em um vídeo, vimos a órbita de verdade. O mais importante foi que, pela primeira vez, sabíamos que precisávamos de tecnologia para sair da Terra para um novo planeta, ou algo assim. Isso porque era a hora de entrar no campo gravitacional, e é uma manobra muito importante. Como sabem, estamos indo para a Lua a uma velocidade maior que uma bala, e precisamos ser capturados pela Lua e frear instantaneamente para entrar nela. Pelo menos aqui, pessoal, estamos falando da gravidade lunar. Se perdermos esse momento, tudo o que fizemos até agora terá sido em vão. Não é um processo de lançamento, mas é sobre eu indo e alcançando o objetivo e fazendo a desaceleração perfeitamente. Se perdermos a desaceleração, tudo vai sair dos trilhos. Como nunca fizemos isso antes, estávamos um pouco nervosos. Sobre o sucesso, como mencionei antes, depois que realizamos a manobra, uma vez que a órbita foi completada, compilamos várias informações e as pessoas estão analisando isso. Quando nos reunimos para um debriefing no final, os membros da equipe sentiram que tivemos um sucesso razoável. Algo como, bem, acho que foi um sucesso em certo grau. Naquela época foi o momento mais sensível. Foi muito bom. E, considerando os resultados, precisamos fazer uma análise mais detalhada, mas acho que foi bem sucedido. Além disso, os planos que tínhamos para o segundo, terceiro, quarto e quinto momentos, na verdade, quando os colocamos em prática, foi mais como um jogo de adivinhação para tomar decisões e prever. Essa fase levou mais tempo do que esperávamos. Então, o que estávamos restringindo naquele momento era o seguinte: em vez de fazer o segundo, terceiro e quarto momento simultaneamente, realizamos o segundo e o quarto momento separadamente. Isso nos deu um intervalo de 4 a 5 dias entre eles. Então tivemos tempo suficiente para nos preparar. Foi quando entramos na terceira tentativa. Foi uma experiência diferente para nós. Não foi um caminho predeterminado, mas devido aos pioneiros. Isso mesmo. Foi o Pathfinder. Então, a Coreia do Sul Lunar Pathfinder, KPLO, ou Danuri. Estávamos realmente muito felizes. Ainda me lembro quando passei a noite inteira tentando entrar na zona de influência gravitacional da Lua, e quando finalmente entramos na órbita desejada, enviei uma mensagem para as pessoas envolvidas dizendo: agora somos verdadeiros navegadores lunares. Parece que enviei uma mensagem durante a madrugada, mas no dia seguinte, isso tornou-se uma notícia. A Danuri agora é um verdadeiro lunar orbiter. Algo assim. Fiquei muito feliz naquele momento. Lembro-me do dia 24 de dezembro, olhando para a Terra do lado da Lua. Ela parecia redonda. Foi um momento realmente incrível ver a Terra por trás da superfície lunar. Mas naquela foto vi apenas um círculo. Brincadeira, né? Se tivéssemos saído apenas durante o dia, no dia 24, teríamos apenas tirado uma foto. De qualquer forma, foi uma experiência estranha para mim. Cheguei um pouco tarde ao trabalho e quando olhei para a área de controle, estavam mostrando um vídeo com base nas informações da órbita prevista. Eu estava olhando para isso enquanto saía. Meu carro estava estacionado do outro lado, indo para o estacionamento. E havia uma lua. Em uma situação um tanto escura, havia uma lua cheia, muito clara. Estava lá em cima. Na sala de controle, eu só estava vendo gráficos simulados. Mas ao sair e ver a lua, era como se estivesse ao meu lado. Então, embora não houvesse janela, como o controle estava abafado, sempre que eu saía à noite e via a lua, eu sabia que poderia sair mais cedo. Então, sempre que vejo a lua ao sair, é como se houvesse uma conexão. É essa a sensação. Vendo a lua,
significa que estou conectado. Então fiquei muito surpreso com isso. Eu fiquei extremamente surpreso com a pergunta da NASA sobre como poderíamos criar essa órbita com tão poucas pessoas em tão pouco tempo. Mesmo na NASA, que passa por muitas dificuldades desde o lançamento até a entrada em órbita de novos corpos celestes, como asteroides, nós experimentamos muitos obstáculos. Então, conseguimos entrar na órbita sem problemas? Sempre que nos questionam sobre isso, já temos experiência suficiente. A importância primordial para a nossa agência espacial é obter imagens e dados coletados desta missão específica. A missão da NURI tem sido um sucesso fantástico. Foi lançada em agosto do ano passado e orbita a Lua há quase um ano. Muito empolgante e realmente uma parceria incrível. Nós trouxemos nossa experiência, expertise, e a Coreia trouxe a deles, trabalhando juntos. No sistema de operações terrestres, 9 pessoas estão atualmente trabalhando no turno da noite. E há 4 pessoas no turno diurno. Além disso, há operações de suporte em tempo real no sistema terrestre, semelhante a uma área de controle militar, que está perto, mas não muito longe do local. Estamos circulando ao redor da Lua para realizar a missão. Aqui, os operadores chegaram ao local antes da comunicação começar para fazer verificações. Há um ciclo lunar, certo? São 28 dias. Então, durante esses 28 dias, fazemos comunicações cerca de 7 ou 8 vezes. Às vezes, menos vezes, em alguns dias. Se houver um eclipse lunar, então pensamos que o satélite vai ficar bem sozinho. Mas há muitas sondas na área, como a Chandrayaan, enviada pela Índia, e outras várias enviadas por vários países. Isso pode resultar em riscos de colisão. Então tivemos que realizar manobras para evitar isso. Muitos eventos como esses estão sempre acontecendo, mas como não contamos tudo, acho que as pessoas pensam que tudo está indo bem. Quando entramos na órbita, a gravidade da Lua é bastante imprevisível. Então, precisamos calcular onde o satélite está todos os dias. Devido à gravidade peculiar, se os deixarmos quietos, ele pode colidir com a superfície lunar. Por isso, fazemos pequenos ajustes na órbita lunar uma vez por mês. E mesmo diariamente, decidimos nossa órbita futura e transmitimos informações de órbita para a carga científica, para que eles possam observar a área desejada. Continuamos realizando essas operações diariamente. Originalmente, a missão deveria terminar este ano, mas foi estendida até 31 de dezembro de 2025. Esta extensão de 2 anos é uma notícia maravilhosa do ponto de vista científico. Se a missão for estendida por mais 2 anos na NASA, significa mais descobertas. A operação será incrível. Embora possa haver esforços envolvidos, não é um trabalho difícil. Há algo a ser obtido. Agora, coisas como a sombra ou algo semelhante abrem completamente nossas páginas. É difícil, mas se não estamos apenas tentando terminar uma coisa e seguir em frente, mas sim acumular experiências, acredito que isso se tornará um ativo muito importante. Então, eu acho que essas tarefas rotineiras continuarão. Mas mesmo assim, é significativo que nossa espaçonave nacional esteja orbitando por aí. Se pudéssemos operar por longo período, seria ótimo. A exploração espacial é um local desconhecido e escuro.
Como podemos realmente ir a esse espaço cheio de curiosidade e emoção? Para mim, cada missão espacial é um palco, e nele penso em que tipo de performance poderíamos ter e nos prepararmos. De certa forma, é como realizar um sonho no palco da vida. Não apenas sonhar, mas realizá-lo. Enquanto estamos aqui, muitos problemas surgiram, e as experiências de resolvê-los são como passos para explorar algo novo. Quando enfrentamos problemas durante a exploração, embora possam ser diferentes, ter a confiança de que já resolvemos problemas similares antes nos dá a crença de que também poderemos superar estes aqui. Não só na Lua, mas ao estudar vários aspectos de outros planetas como Marte, entre outros, é uma experiência tão avassaladora. Mesmo que tenha sido desafiador, isso não é nada. Qualquer empreendimento é desafiador, mas quero oferecer oportunidades que empolguem as pessoas, desde o momento em que acordem pela manhã. É o seguinte, galera, eu acho que ficou um pouco confuso aqui, né? Peraí, só um segundinho, deixa eu só dar uma parada nisso aqui. Eu acho que talvez algumas partes do React pode ter ficado um pouco confuso aí para vocês, mas é porque é o seguinte, né? Tentando entender, traduzir para vocês aqui uma legenda em inglês, ao mesmo tempo que o vídeo está passando, pausando e lidando com muita coisa, mas eu acho que a essência deu para assistir, né? E eu achei muito importante esse vídeo, que é um vídeo motivacional, onde eles mostram de fato a quantidade de problemas, né? Problema com design, problema com combustível, a quantidade de combustível que eles tinham, não dava para chegar até a Lua das formas convencionais. Decidiram fazer uma trajetória mais longa que pouparia o combustível. Na verdade, como diz o Calvin, é space is hard. O espaço é muito difícil. E pessoal, o que a gente tem que reconhecer, muitos de vocês aí que às vezes não acreditam nas missões lunares, até da própria Apollo, vocês têm que tirar o chapéu. Naquela época era obsoleta a Apollo, não sei o quê, mas a Apollo foi com o melhor da tecnologia de ponta que a gente tinha. E era tecnologia bacana, sim. A gente tinha feito... A gente já tinha TV, já tinha telégrafo. Tinham várias coisas que hoje para a gente não faz diferença, mas a vida nossa sem essas coisas não seria nada. Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso. Cobrem menos, tentem entender o que são as viagens espaciais. Se a Hakuto R M1 caiu e se chocou na Lua, fiasco, foi lá, fez feio. Não. Eles aprenderam, voltaram e ano que vem, agora 2024, na verdade, a gente tem a missão Resiliência. A Hakuto é a Resiliência que vai pousar com certeza. A Chandrayaan fez isso, não é? A Chandrayaan 2 não conseguiu pousar, coletaram dados, aprenderam e estão lá. E a Coreia, a trancos e barrancos, após falhar por várias vezes, em várias tentativas da missão, corrigiram a rota, deram a volta por cima e chegaram na Lua. E a Danone nos envia imagens magníficas até hoje. Então, por isso que eu quis trazer para vocês, mais uma vez, o nosso canal é um canal que faz uma cobertura incrível das missões lunares, como nenhum outro aqui na internet. Vocês sabem disso. Então, divulga aí, galera, o nosso canal, compartilha para todo mundo que vocês sabem que gosta de astronomia, principalmente de exploração lunar, para que o pessoal nos encontre aqui. Tá certo? Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.